Oi, gente. Bom, eu estava aqui na minha casa assistindo o seriado The Chosen e eu gosto muito de um episódio que é o episódio da Mulher Samaritana e eu já assisti muitas e muitas vezes, mas eu senti de compartilhar algo aqui com vocês. É, é um episódio e uma história também, né? Uma história bíblica que traz muita cura, sabe, no meu coração, traz muita esperança. Então, eu queria compartilhar dessa esperança com você também, e principalmente com dois tipos, né, dois tipos de mulheres. Eu queria trazer essa reflexão mais é, voltada para essas mulheres, né, as mulheres que foram traídas e as mulheres que traíram, né? Então, essa história, né, da mulher samaritana é muito forte, né? E conta que essa mulher ela ia buscar água num poço todos os dias, né? Era o costume ali naquela região, porque eles não tinham água encanada como nós temos hoje, então eles iam até poços, né? As mulheres iam até os poços para retirar água para o dia, e aquela mulher, conta a Bíblia, né, no capítulo 4 do Evangelho de João, conta que essa mulher ela ia ali sempre ao meio-dia buscar água. E por que ela ia esse horário, né? Meio-dia a gente sabe que é o horário que o sol tá mais forte, e ela ia nesse horário justamente porque não ia ter ninguém ali naquele poço, né? Então ela ia poder estar sozinha, e isso porque ela se sentia muito humilhada por conta dela ser uma mulher que já tinha passado por tantos casamentos, e ali na cidade que ela morava, ela não era bem vista, não era uma pessoa benquista também pelas outras mulheres. E Jesus, ele sabia disso, então ele ia de uma viagem para Galileia e ele decidiu passar por aquela cidade porque ele queria ter um encontro com aquela mulher desprezada, com aquela mulher que ninguém queria ter contato, com aquela mulher que as pessoas fugiam, né, e não queriam estar perto. Mas Jesus, ele queria ter um encontro com aquela mulher, e foi o que de fato aconteceu. Ela foi buscar água e Jesus sentou ali naquele poço. Ela chegou e ele pediu para ela: me dá um pouco de água, né? Me dá água para beber. E ela estranhou muito, né? Porque é isso, ela não achava que era digna, né? E ainda mais ele sendo judeu, era algo muito estranho para ela, porque os judeus e os samaritanos eles não se davam bem por toda uma questão histórica. E aquele homem, né, por ele ser homem também, pedindo para ela. Então, aquilo já trouxe um impacto, e Jesus começa a dialogar com ela e começa a falar tantas coisas profundas, sabe? Tantas coisas profundas. Não vou ler aqui pra gente não se alongar tanto nesse vídeo, mas depois eu te recomendo você a ler, também recomendo que você assista esse episódio, porque ficou muito bem feito, muito bem elaborado. E essa mulher, ela tem esse encontro com Jesus, e ele começa a falar coisas que só realmente ele sendo o filho de Deus, ele sendo um enviado do Pai mesmo para saber, porque eram coisas íntimas dela, né? E ele olhou para ela com tanto amor, com tanta bondade, e ela sentiu aquilo, então ela começou a falar também, e isso foi transformador, sabe, na vida dela. E eu quero, né, te dizer assim, como eu falei, eu quero falar muito para as mulheres que foram traídas e que também traíram. Talvez você se sinta muito envergonhada, né? Eu sei que talvez para muitas pessoas, mas tem que sentir vergonha quem errou e não a pessoa que foi a vítima da história, mas não é assim que acontece, né? Então, tanto a mulher que traiu quanto a mulher que foi traída, ela se sente muito envergonhada, muito humilhada. E eu quero te dizer que assim como Jesus, ele encontrou com essa mulher naquele poço, num local que ia estar só ele e ela, e ele olhou com tanto amor, sabe, com tanta misericórdia, com tanta bondade,
e começou a falar para ela coisas profundas, ele também quer falar para você, porque ele também tem cura para o seu coração, ele também te enxerga, não como as pessoas enxergam, não como você se enxerga, sabe? É, eu sei o que é você evitar certas coisas para você, porque você se sente humilhada, né? Essa mulher, ela foi meio-dia, né, nesse horário do sol mais quente, porque ela queria evitar as pessoas. E eu já fiz isso, eu não vou nesse lugar, eu não quero participar disso, porque eu me sinto constrangida, porque é uma mulher divorciada, e se as pessoas souberem, né? E por muito tempo, né? Eu até deixava de frequentar lá na minha igreja o culto de jovens, porque eu me sentia tão inadequada, sabe? Tão. Jamais ninguém, né? Graças a Deus eu frequento uma igreja tão preciosa e eu nunca fui humilhada, nunca fui maltratada. Muito pelo contrário, mas eu mesma, sabe, me sentia assim inadequada, sabe? E eu deixei de participar por muito tempo de tantas coisas que eram preciosas por eu ter essa vergonha. E talvez você, mulher, você também faça isso. Talvez você evite algumas situações, evite coisas para fugir, sabe? Fugir dos julgamentos, não só das pessoas, mas principalmente os seus, sabe? De você se sentir inadequada. Mas eu quero te falar que Jesus, ele quer que você esteja assim na casa dele, ele quer que você esteja na presença dele e ele não te vê como as pessoas veem, ele não te vê como você vê a si mesma, sabe? E mesmo você, mulher, que você talvez traiu, que você talvez falhou, sabe? Ele te ama e ele tem tanta misericórdia de você. E ele, assim, a palavra de Deus fala tanto que ele não rejeita, sabe? Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Ele não rejeita aquela pessoa que se arrepende, sabe? E existe um lugar de arrependimento para você, existe um lugar de misericórdia e de muito amor, sabe? Então eu quero é, dizer que talvez, mulher, você que tenha cometido esse ato, né? Uma ou várias vezes. Aqui fala de uma mulher que ela já estava casada 5 vezes e o marido que ela estava nem era seu marido oficialmente. E aquilo trazia tanta acusação, sabe, para o coração daquela mulher. Mas Jesus, ele ofereceu para ela, mesmo nessa condição, ele falou que ele daria água viva para ela, sabe? Ele teria ali a salvação para ela. E eu quero te dizer que Deus, ele tem águas vivas para você. Talvez o fato de você ter cometido esse ato tenha sido por conta de sede que havia no seu coração. Talvez você tinha tanta sede, tanta necessidade dentro de você e você foi para esse lugar de erro, tentando suprir essa sede, essa carência. E eu tenho certeza que talvez que você não deve ter se sentido suprida, mesmo depois de ter tentado, né, receber um alívio, um conforto, né, nessa situação, mas você tomou de uma água em que você bebe e volta a ter sede. E aí talvez você pense, nossa, eu fiz isso para suprir essa carência, mas eu continuo carente. E Jesus, ele quer te oferecer, sabe, uma água que você vai beber e não vai ter sede novamente. É uma água que aqui ele fala, quem beber dessa água, a água do mundo, a água das coisas dessa vida, volta a ter sede. Você sabe o que é isso, que você provavelmente voltou a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, que Jesus der, esse não voltará a ter sede, nunca mais, ao contrário. A água que Jesus der, tornar-se-á nessa pessoa uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Então Jesus, ele tem uma fonte para você. Ele tem perdão e ele tem uma fonte de água que vai continuar jorrando para a vida eterna, sabe? Então,
tenha certeza disso, que existe uma cura, existe um perdão para você. Eu sei que deve ser muito difícil, humilhante, mas se agarre a Jesus, porque Ele te ama tanto, 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 sabe? Jesus, ele quando era indagado ali, por que que você anda com pecadores? Por que que você tem que andar com pessoas boas? Olha com quem você está andando. E Jesus, ele falou, eu vim para aqueles que têm necessidade, para os que estão doentes, são eles que precisam. E você, minha querida, você pode ter certeza que o Senhor, ele te olha com muito amor, com muita misericórdia, e que se você quiser essa água em que você vai beber e não vai ter mais sede novamente, ele te dá nesse momento, sabe? E para aquela mulher que foi traída, né, que foi surpreendida ali, ela talvez não esperasse por aquela situação de ser traída em seu casamento, em seu relacionamento, você talvez possa pensar, poxa, mas eu não tive culpa e qual que é a minha parte nisso? Eu quero dizer que quando a gente passa por uma situação dessa, algumas sedes elas brotam no nosso coração, né? Algumas coisas que vão secando a nossa alma, né? E vem questionamentos como, nossa, mas eu fiz tudo certo e olha só o que ele fez, por que que ele me traiu, por que que ele me deixou, por que que ele foi embora, por que que ele não quis reatar o casamento, por que que ele escolheu ir com a outra, por que que ele escolheu ir com o outro, por que que ele escolheu essa vida assim, promíscua, por quê? E aí você vai se questionando, será que eu sou feia? Será que é porque eu tô acima do peso? Será que é porque eu não fui suficiente? Será que eu não fui uma boa esposa? E são tantos questionamentos, sabe, que ficam ali no nosso coração. Desculpa. Sabe, aquela justiça própria. Eu fiz tudo certo, tudo bem. Talvez eu não fosse tão maravilhosa assim, mas eu me esforçava em fazer as coisas certas. E por quê? Por quê? Por quê? Será que se eu tivesse sido uma esposa melhor, ele não teria feito isso? Será que se sexualmente eu fosse melhor? Será que eu fosse mais bonita? Será que eu fosse. Sabe, são tantas coisas que se transformam em uma sede no nosso coração tão grande, tão grande. E eu quero dizer para você, mulher, que Jesus, ele também tem uma água que se você beber essa água, ela vai se tornar uma fonte jorrando para a vida eterna dentro de você. E aí, minha querida, aí nós não vamos mais ter sede, aí essa sequidão que vinha, sabe, no nosso coração, ela acaba, porque a fonte de água viva, ela está jorrando em nós, e nós sabemos que não é culpa minha, não, por mais que eu possa ter falhado, mas não é isso, né? Como eu falei num outro vídeo, o casamento, os relacionamentos não é apenas sobre nós, mas é sobre a outra pessoa também. Então talvez você tenha feito as suas escolhas firmes, você tenha feito a sua parte, mas a outra pessoa talvez não, né? Aparentemente possa ter feito ali no momento, mas depois por outros motivos ela decidiu, né, romper com aquela aliança. E são coisas que fogem do nosso controle, né? Eu tenho aprendido muito assim com o meu pastor, ele ensina muito a gente sobre a gente ter cuidado, sabe, com esses pensamentos de justiça própria, de fazer por merecer. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu faço isso de certo, então, como eu tenho agido bem, tenho feito as coisas certas, o certo é que Deus não deixe que as coisas ruins aconteçam comigo. Mas eu quero dizer que, infelizmente, queridos, infelizmente, e ainda mais em relacionamentos, onde depende do livre-arbítrio de outra pessoa, coisas ruins podem acontecer. Mas independente do que aconteça, eu quero te dizer que existe um Pai, existe Jesus, que Ele te ama profundamente e Ele não vai te deixar com essa sede no seu coração. Ele não vai te deixar ser consumida, sabe, com essas dúvidas, com esses questionamentos por muito tempo, muito tempo. Esses questionamentos, eles trouxeram muita angústia no meu coração, muita sequidão, sabe? E por muito tempo eu sofri com isso, até que eu fui na fonte,
sabe? Até que um dia eu sentei naquela fonte e Jesus, ele estava lá, sabe? E ele falou: filha, me dá de beber. Eu falei: como que eu posso te dar de beber, Jesus? Como que eu posso te dar de beber? Ele falou: ah, minha filha, se você soubesse quem está te pedindo, você que me pediria. Então eu fiz como aquela mulher, ela aqui no versículo 15, talvez até por ironia, né? Talvez ela estivesse tão incrédula daquela situação toda que ela estava passando ali, e ela falou: ah, Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise mais voltar aqui nesse poço para tirar água. E eu falei: Senhor, ai, se o Senhor pode, então me dá dessa água, sabe? E é o que eu tenho pedido todos os dias. E quando essa sensação de sequidão, sabe, começa a querer vir tomar novamente o meu coração, eu volto para aquele poço e eu falo: Senhor, dá-me de beber, pois eu tenho sede. E eu não quero mais beber de uma água que vai me dar sede de novo. E vem uma tentação muito grande no nosso coração de achar que essa sede vai passar quando talvez quando eu profissionalmente crescer, agora que eu tô sozinha, né, a mulher abandonada, eu vou refazer minha vida, então eu vou ficar bonitona, eu vou conseguir um trabalho assim, e a hora que eu tiver bem empregada, na hora que eu tiver autossuficiente, que eu tiver uma vida bem estável, isso vai suprir essa sede do meu coração. Não, na hora que eu tiver um novo relacionamento, isso vai suprir a sede do meu coração. E não, minhas queridas, não, 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 não. Porque se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Então você pode ter o melhor emprego, você pode ter bens materiais, você pode ter um outro relacionamento, você pode ter filhos. Mas se o seu coração não beber da fonte de água viva que jorra para a vida eterna, se você não beber de Jesus, você vai voltar a ter sede. Eu tenho certeza disso. É a palavra de Deus que fala isso, sabe? Então, não caia nesse engano. Não caia nesse engano. E tem uma canção que eu amo muito, 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 e eu queria, assim, que talvez você até conheça, vou colocar depois na descrição aqui o nome dela, mas eu queria que você orasse, sabe, essa canção junto comigo nesse momento, porque eu sei que Deus, ele pode, sabe, minha querida, tanto você que foi traída, quanto você que traiu, ele tem essa água para você, ele tem essa água da vida eterna, beba dela, e cada vez que você sentir sede, se você se afastar desse poço, volta lá correndo, e ele tem essa água, e peça para ele, sabe, essa canção fala assim: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele quer te dar essa fonte de água viva que vai jorrar por toda a eternidade. Beba dessa fonte, é essa fonte que não vai deixar você ter sede novamente. Qualquer outra água que você beber, você vai voltar a ter sede, mas essa não. E ele quer dar a todas, não importa a situação. Bom, eu espero que essa mensagem possa realmente trazer um alívio ao seu coração. Deus abençoe a todas.